E agora, tem áudio? Eu tirei o fone. Será que sem o fone agora fica melhor? Sem áudio, sem áudio. Eu tirei o fone. Eu achei que o problema era o fone de ouvido. Vou tentar colocar o fone de novo. Estou tentando conectar o meu convidado. E agora, com o fone? Com o fone. Pro André, meu convidado conseguiu entrar. Tive que fazer uma Que, atualização. que lindo, que lindo. Mas tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Eu sim, e você? Ah, tá. Eu também tô te ouvindo bem. É porque o pessoal estava dizendo que estava sem áudio e eu estava conectada com o fone, tentei tirar o fone, mas estava sem. E aí com o fone o pessoal está falando que tá acenando, dizendo que tá com áudio. Tá com áudio. Eu também não estava te ouvindo, não. Agora está, né? O pessoal está ouvindo. Tô ouvindo. Ah, que bom. Ainda bem que a gente começou um pouquinho antes para não atrasar muito, né? Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Tô vendo aí um pessoal show de bola já entrando conosco nesta live de saúde. E eu tô aqui muito feliz e honrada pelo meu convidado ter aceito este convite, este profissional incrível, como eu falei para vocês, meus queridos. Hoje realmente eu quero trazer para você aqui uma pessoa que eu admiro muito. A maioria de vocês são nossos amigos, são nossos parceiros de vida, são nossos amados e sabem, nós somos irmãos. Apesar de não parecer, ele é meu irmão caçula. Ah, sempre brinco isso com ele, com a minha irmã. E assim, é muito gostoso poder estar aqui. A gente tem, eu tenho certeza que nós temos muito a contribuir com a saúde de vocês. E quando a gente se formou, quando a gente estudou, a gente fez um juramento de contribuir com a saúde das pessoas, né? Então é por isso que nós estamos aqui e a gente quer dar boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de poder estar falando o nome de todo mundo, não sei se vai dar tempo, mas eu espero que depois, assim que a gente conseguir terminar o conteúdo, a gente possa dar um oi aí para todo mundo que está aí. Mas que vocês sejam muito bem-vindos e eu estou muito feliz, honrada e me sinto privilegiada de poder estar aqui com vocês nesta live. E agora, lógico, quero dar aí as boas-vindas ao nosso convidado, ao professor André, educador físico, tem tantas qualificações que eu nem vou falar tudo, deixa que ele fala para vocês. É sua vez, irmão, manda bala. Bom, primeiramente, boa noite a todos.
Patrícia, minha irmã, muito obrigado pelo convite. É uma honra também eu participar dessa live para a gente poder trocar umas figurinhas e colocar muita gente aí a par do que é o nosso trabalho, né? O que a gente faz na nossa vida para realmente, como você disse, contribuir para a saúde de cada um. Eu tive uma boa experiência agora, recentemente, de ouvir a Patrícia como nutricionista, né? Fez a consulta do Breno, do meu filho, e nós ficamos assim maravilhados, que foi uma coisa ótima. Antes de a gente até começar a live, né? Um pouquinho antes, então só foi assim, a gente ficou muito feliz com o que ela passou pra gente, principalmente o Breno, ele tá super empolgado na nova situação aí da vida dele. Então, assim, agradeço muito. Que nem você falou das pessoas que estão entrando aí, já entraram alguns alunos meus de personal, a Sandrinha, estão entrando alguns outros amigos e tal. Agradeço bastante a todo mundo. E, bom, eu acho que eu vou começar um pouquinho já me apresentando, tá bom? Vou apresentar um pouquinho. Deixa eu falar, acho que estou falando um pouquinho baixo, tá todo mundo me ouvindo bem aí? Tá beleza? Tá ouvindo, pá? Eu tô te ouvindo bem aqui com. Eu acho que o fone dá melhor áudio para quem está assistindo a live, cada um no seu perfil, entendeu? Não sei se você tem fone aí. Se Não, tiver, eu acho que ajuda. Você tá com fone? Eu tô com fone. Então acho que eu vou colocar um E fone. eu acho que é legal. É. Um segundinho que eu já volto, vou pegar o fone. Vai lá. Enquanto isso, eu vou me apresentar então, né? Porque tem um público aí que é seu seguidor, que são seus alunos e que não me conhecem ainda. Então eu vou fazendo a minha apresentação e logo você volta aí com o seu fone, tá? Então, pessoal, aqui é Pati Nutri. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade de participar, de estar seguindo o meu canal, então sabem que eu sou nutricionista. Eu atuo no nicho de obesidade e emagrecimento saudável. Eu trabalho com programas nutricionais e eu quis convidar o meu irmão para estar aqui nesta oportunidade, porque como eu já comecei a falar, ele é um profissional incrível na área que ele atua e não há condição da gente fazer um bom, excelente trabalho um sem o outro, né? Para uma excelente alimentação e excelente forma física e saúde, é necessário uma atividade física equilibrada, bem elaborada, controlada e muito bem orientada, que é o trabalho que ele faz. Por isso eu quis trazer aqui, né, esse profissional incrível, como eu já disse, repito, quero ser redundante, porque ele realmente trabalha com muita dedicação, muito comprometimento, muitas horas por dia, dá o seu melhor para os seus alunos. Eu sei que tem muitos alunos deles aí, então quero saudar vocês. Obrigada a todos vocês que estão aqui do perfil do André, do professor André, ou do Dodô, como alguns conhecem. E a vocês que também seguem meu perfil, tem algumas pacientes minhas aqui também que estão prestigiando. Muito obrigada. Esta live não poderia estar assim, com este brilho, sem vocês, né? Então, eu estou bastante feliz com a presença de todos e quero me colocar à disposição, sempre lembrando que nós trabalhamos com a área da saúde e nós estamos vivendo um tempo bastante tenso, um tempo bastante difícil, falando da área da saúde, a gripe mudando de nome, a Covid voltando com força total. É óbvio que os sintomas são mais leves, mas ainda assim, aqueles que têm patologias pré-existentes podem ter complicações. Então, se cuidem, usem máscara, álcool gel, higiene e creio que Deus vai nos guardar, mas vamos fazer a nossa parte. Ok? Pro André, voltou?
Então, e agora? É melhor eu ouvir? Porque Pessoal, dá um retorno pra gente. só para Pessoal, saber dá se um está rolando. retorno. Pra mim tá ótimo. Tá bom? É que não é o ideal esse fone aqui, mas tudo bem, vai. Eu vou dar um jeitinho aqui, tá? Legal. Peraí. Peraí. Olha, André, mamãe e papai estão assistindo na Smart TV. Ah, que chique. Não dá, né, para não falar. Não dá para não Que falar. orgulho, papai e mamãe. Então vamos Melhorou, lá. obrigado. E ó, o Melhorou, pessoal, Sandra. isso, o Obrigado, pessoal está obrigado, dizendo que obrigado. melhorou. Então vamos lá pro Show, André. show. Eu já fiz a minha apresentação, sua vez. Tá bom, vamos lá. Vou me apresentar então. Deixa eu só me ajeitar aqui. Bom, sou o professor André. Alguns me conhecem como Dodô, né? Alguns alunos meus de personal. E, bom, eu sou formado em Educação Física desde o ano de 2000. Tenho minha formação na FIG, nas Faculdades Integradas de Guarulhos. Depois fui buscar especializações, fiz uma pós-graduação em Educação Física Escolar, pelo motivo de eu trabalhar também na formação esportiva no Clube Hebraica, lá onde eu estou desde 1998, né? E curioso isso até a minha pós-graduação, porque teve um momento que eu estava trabalhando, continuei trabalhando lá, e surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na assessoria Race, que é um grupo que eu trabalho com um grupo de corrida no Esporte Clube Sírio, e que foi ali que deu um start para eu poder começar a buscar alguns novos trabalhos ou novas metas para eu poder começar um trabalho diferente, né, dentro da minha área. Graças a Deus a minha área é uma área que ela é ampla, dá para a gente buscar várias outras situações, e é uma coisa que eu realmente me apaixonei. Na verdade, eu sou apaixonado por tudo que eu faço dentro da minha área, mas essa parte de atividade física para todas as idades, ou enfim, mais precisamente com a musculação, que eu trabalho como personal trainer, foi onde eu me encontrei bastante. Então, aí desde por volta mais ou menos 2008, 2009, foi que eu comecei a me especializar e trabalhar focado com a musculação, preparação física, e aí com esse trabalho eu fui desenvolvendo uma linha para buscar essa ideia que é hoje a ideia da nossa live, né? Trabalhar a atividade física pensando bastante na parte voltada bastante para o emagrecimento. E foi aonde eu me encontrei, e hoje, né, trabalho muito com isso, não só com o emagrecimento, mas performance de grandes atletas meus. Por exemplo, a Sandra, que entrou, que é jogadora de tênis. Eu não tenho só ela como jogadora de tênis, mas tenho outras, tenho a Márcia, tenho a Andréia, bom, enfim. Eu fui buscar e ainda busco, porque a minha área é uma área que precisa bastante de estar atualizado, né? E numa dessas situações foi uma coisa bem legal buscar uma parceria, ou pelo menos assim, conhecer bastante o trabalho da minha irmã, que atua nessa área de nutrição, que é muito, muito, muito importante para a minha área. Então, a gente tem essa troca e é uma troca muito importante. Certo? Então, Legal. Patrícia, tá? Boa. Vamos começar Enquanto você estava buscando, sim, enquanto você estava buscando o fone, eu disse para eles que o motivo de eu ter te convidado é porque o nosso trabalho só é excelente se nós trabalharmos juntos. Não há excelência, né, nessa área se não houver este link, né, de atividade física, esporte, com alimentação saudável, enfim. Então, por isso, eu quis chamar um profissional como você, como eu disse, e vou continuar dizendo, de altíssimo gabarito aqui para poder nos ajudar. E aí eu também comentei com eles, e quando você falou de estudar, eu acho que nós herdamos da nossa mãe este gosto pelo estudo, porque nós escolhemos áreas em que nós vamos ter que estudar
para sempre, always. Por quê? Porque a nossa área é a área de saúde. Todo dia tem uma novidade. Então, assim, eu atualmente estou fazendo 3 cursos em paralelo, um com o outro, porque o tempo todo nós estamos recebendo novidades da ciência. A ciência desenvolve pesquisas diariamente. Então, nós estamos sempre sendo provocados a estar nos aperfeiçoando a cada dia mais, estudando, e graças a Deus herdamos esse gosto pelo estudo que vem aí da nossa mãe, e aí nós 3, né, temos estudado muito, e é por isso, né, que a gente está aí nessa área. Então, eu já fiz a minha apresentação, você também, e eu trouxe algumas perguntas aqui para o professor André, viu, queridos? Para que nós possamos entender um pouco mais e ter mais informações sobre atividade física e emagrecimento, né? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer, professor André, em quanto tempo nós vemos resultado com a atividade física para emagrecer? Bom, é uma pergunta bem pertinente e ótima, com certeza. Bom, essa pergunta é uma pergunta relativa, é bem relativa, né? Que ela traz várias questões para a gente chegar no resultado. Mas assim, a princípio, né? Eu destaco sempre 3 situações muito importantes que eu acho para que a gente comece a pessoa precisa ter um gosto, né? Qualquer pessoa precisa sentir alguma diferença ou alguma mudança para falar, opa, agora eu vou, estou no caminho certo, né? Então, assim, eu destaco sempre 3 situações importantes, mas como é multifatorial, emagrecimento é multifatorial, não é só isso, mas eu acho que 3 situações muito importantes, eu acho que valem a pena as pessoas entenderem e seguir essas 3 ideias aí. Bom, primeiro, atividade física e de que forma, né? Assim, poxa, atividade física, todo mundo, ou pelo menos alguma atividade alguém gosta, todo mundo gosta. Todo mundo, pelo menos uma atividade, ou pelo menos fala assim, não, eu faço porque eu preciso estar bem com a minha saúde. Então, a escolha de uma boa atividade física, né? Só que tem um grande porém dentro dessa atividade física, que é o seguinte: se você vai lá e escolhe a sua atividade e vai e faz a sua atividade simplesmente para constar no seu currículo que você faz atividade, o seu resultado vai ser igual ao seu pensamento de colocar no currículo que você faz atividade, né? A gente tem que focar, tem que ter intensidade, tem que pensar na atividade física realmente para a nossa saúde. E se você tem o prazer, então é melhor ainda. Muito, muito mais fácil você chegar, né, aos seus objetivos. Vamos lá, então, ó, a segunda situação que eu acho importantíssima, tá, é uma boa alimentação. Esse mérito eu não vou entrar tanto, porque depois a Patrícia vai, né, falar para a gente um pouco mais sobre isso. Mas quando eu digo de uma boa alimentação, não é ser aquele frustrado de não, eu não posso comer o meu brigadeiro. Não é por aí. E depois a Patrícia vai explicar bem essa parte. Mas ter bons hábitos, vamos dizer assim, e depois ela entra mais a fundo disso aí, tá? E uma outra coisa que a gente fala bastante para os alunos, que muitas pessoas têm problema, né? Que é ter uma boa noite de sono. O sono, ele é muito importante para a nossa vida, né? Muito importante para a nossa saúde, mas ele é um grande vilão também para o emagrecimento. Tá? Ele é um fator que ele desregula o apetite, ele mexe com os hormônios, enfim, você acaba tendo um grande problema com isso. Tá? Marcão, um brigadeiro só pode. Então, agora sim, respondendo a sua pergunta, para não fugir dela, né? A gente vê resultado em quanto tempo? Se você for uma pessoa que escolheu a sua atividade e encara ela com foco, né? Pensando em tudo que você precisa para chegar no seu resultado,
Ou seja, o que eu falo bastante é disso, é uma coisa que eu tenho estudado bastante. Um emagrecimento sustentável, né? Você no primeiro mês você já vai sentir alguma situação, já vai mudar. Se você não come milão de chocolate e vira uma pessoa regulada, né, focada na sua atividade, na sua alimentação, num bom sono, você com certeza vai ver resultado no primeiro mês. Isso é fato. Porém, claro, de repente você traçou o seu objetivo de 10 quilos, 5 quilos, enfim, de emagrecimento. É claro que isso aí, para você fazer com saúde e que seja sustentável, legal, você vai levar um tempo maior para acontecer. Só que também a situação é aquela, a gente pensa muito na atividade ou no processo todo para que a pessoa tenha mesmo o seu emagrecimento e que perdure isso, né? Que fique para sempre. E depois essa manutenção é uma manutenção, teoricamente, mais fácil. Não vou falar para você que você vai parar de treinar e que você vai voltar a comer pizza. Então, o efeito sanfona está aí e acontece muito. Quem já não teve? Eu também, eu já tive muitos. E depois você vai entendendo como que tem que ser, como que funciona, como que a gente tem que fazer. Então a ideia é essa, é ter uma vida regrada, porém não precisa cometer maluquices. Dá para ter um pouquinho de equilíbrio, né? Para você conseguir chegar lá. Isso que eu falei assim, não adianta você falar assim, eu quero emagrecer pro carnaval. Nós estamos em janeiro, né? Aí você vai lá, você fica 24 horas sem comer, e aí no outro dia também, no outro dia também, no outro dia... E aí, né, você vai ficar, na verdade, você vai ficar doente, mas no carnaval você vai estar legal. E depois do carnaval você vai pro hospital. Exato. Tá bom? Então, mais ou menos para entender aí como que funciona, mas que a ideia é essa daí. Sim, eu quis fazer essa pergunta, eu até já tinha comentado com você, porque eu fiz uma pesquisa antes de trazer algumas perguntas para você, professor, que realmente as pessoas, não só na sua área, mas como na minha também, pensam que uma semana de academia, uma semana de reeducação alimentar, mudou alguma coisinha, já tem que ter um resultado, uau, pronto! Tô há uma semana na academia, até agora eu não vi nada! Então, eu quis trazer essa pergunta para que as pessoas saibam que é um processo progressivo, que a alimentação saudável tem tudo a ver com o que você falou, que é uma palavra que eu amo, equilíbrio, né? Até teve um telespectador que falou do brigadeiro, enfim. Não importa o que você... Não é o brigadeiro, é o equilíbrio. É o como você vai seguir com a sua vida, quanto de objetivo você tem para aquilo que você quer alcançar, qual que é a intensidade, e como você disse muito bem, esses 3 pontos são mega importantes, não existe mágica, né? É claro que o mercado oferece milhares de medicamentos que você toma uma pílula, uma cápsula, um sachê e você tem resultados. Sim, tem. Tem porque são pesquisas e são desenvolvidas para isso. Mas como você vai ter uma consistência, né, de vida saudável, de saúde, se você faz processos, como você disse, do carnaval, né? Processos que são apenas... que causam o efeito sanfona, que são periódicos. E o que a gente está trazendo aqui, para vocês é emagrecimento consistente, é emagrecimento como hábito de vida saudável, é atividade física, ela tem que fazer parte da sua vida. Ela não é um lazer, não. Ela é necessário para você. Então é por isso que eu quis fazer essa pergunta. E não fiquei esperando que uma semana de academia você já vai estar Gisele Bündchen. Não é assim que funciona. Vamos acordar, sai do barranco da dúvida, porque não é assim. Tá? Então, muito bem, obrigada. Foi muito legal as suas respostas. Só responder aqui, ó, rapidinho, Patrícia. Só rapidinho, ó. Diga. Correto, professor Fábio Ornelas. É isso aí. Ele postou uma coisinha, esse é o meu grande parceiro, o Fábio Ornelas, é dono de uma assessoria também.
e ele também é professor, e colocou sobre gasto Sim, calórico. isso! Aí, Eu costumo professor. falar para as minhas pacientes que o nosso organismo ele é como um banco. Só que no sentido ao contrário, a gente gostaria de ter a conta bem cheia no banco e gastar pouco, mas o organismo é ao contrário. A gente tem que ingerir e gastar mais, né? Então, sempre vai ter que ser nesse equilíbrio. Não, sempre. E aí eu tenho mais. Então vamos lá, mais uma pergunta, professor. Como a atividade física melhora o metabolismo? Tá. Bom, a nossa atividade física em si, ela, como eu disse, né, bem escolhida, né, bem monitorada, você vai conseguir sim mudar o seu metabolismo, acelerar o seu metabolismo, quando você faz uma atividade com intensidade, tá? Eu vou entrar nesse papo já sim, porque é o seguinte, existem, como eu falei, aquela do currículo, né? Você coloca no seu currículo, eu faço corrida de rua, maravilhoso, faço corrida de rua, teoricamente eu já vou emagrecer? Não, porque aí volta naquilo que eu falei, né? Os 3 fatores, o meu foco dentro da atividade, né? Então, assim, a atividade física, dependendo da intensidade que você trabalhe, eu vou falar no geral porque realmente é assim que existe, é assim que acontece. Ela mexe sim com hormônios e ela faz com que o seu metabolismo funcione diferente, tá? Isso novamente pensando em um equilíbrio e um prazo, vamos dizer assim, de médio a longo prazo. Se eu pegar e falar para você, num mês você mudou o seu metabolismo, a Patrícia, que é nutricionista, que faz as avaliações, ela vai realmente perceber que não tão rápido assim, mas que vai demorar um tempo. Então, o que eu falo nessa ideia é que precisa, principalmente na atividade física, que é a parte que eu entendo bastante, você precisa ter intensidade. Precisa ter intensidade. Então, só aquela caminhadinha, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, para que fique bem claro que assim, ó, então, eu que tenho problema no joelho, eu não posso ter intensidade, porque eu não consigo correr. Mas a frequência cardíaca, a sua frequência cardíaca, ela pode ser acelerada de várias formas, certo? É aí que a gente procura o profissional para saber como eu posso fazer, não é verdade? Eu posso caminhar muito mais rápido, eu posso fazer uma outra atividade que me traga essa intensidade que eu preciso para mudar meu metabolismo. Eu consigo fazer isso? Sim, sim. Se você tem limitações, você consegue de outra forma aumentar, trazer essa intensidade para a atividade e aumentar, sim, o funcionamento do seu metabolismo, que faz toda a diferença. Só que esse metabolismo, eu também não vou falar muito não, porque vai Sim, também... Mas eu quis trazer essa pergunta porque está no auge da moda falar em metabolismo, né, professor André? Hoje em dia, todo mundo só fala em metabolismo, o metabolismo acelera, diminui, reduz, metabolismo basal, metabolismo de repouso, enfim, por isso eu trouxe essa pergunta. E eu só quero complementar que da mesma maneira que o professor vai te fazer um treino personalizado para o seu metabolismo, é assim que eu também vou trabalhar com a sua orientação nutricional. Então, cada organismo é diferente do outro. Nós não estamos aqui trazendo nenhum tipo de mágica, nem a receita pronta da gaveta. Não é dessa forma que nós trabalhamos. Por isso a gente está aqui fazendo essa live. Nós trabalhamos com orientações, tanto nutricional quanto de educação física, personalizadas. Porque cada ser humano é único. Não existe, nem gêmeos são idênticos, né, nessa área. Então, nós precisamos fazer um trabalho
personalizado. Cada um vai ter uma condição já pré-existente, de situações, de patologias, de histórico de vida, Exatamente, enfim, exatamente. São vários pontos são várias questões que serão analisadas a cada pessoa que vier buscar um emagrecimento consistente e para sempre, né? Porque a gente já sustentável, a gente já veio falar a respeito do efeito sanfona. Quando a gente proíbe o brigadeiro, viu? Eu não lembro do rapaz que falou aí. Foi o Marcão. Então, Marcão, quando a gente proíbe o brigadeiro, esse emagrecimento pode não ser consistente, esse emagrecimento pode ser restritivo. E aí você cai no efeito sanfona. Você emagrece hoje, engorda amanhã, depois você emagrece de novo, engorda amanhã. E não é esse o resultado que nós estamos buscando e que temos de objetivo para os nossos pacientes. Ok? Deixa eu responder, Patrícia, deixa eu responder uma pergunta só que o Romero fez aqui, que é bem legal, Romerão, perfeito sua pergunta. Eu não sei se eu consigo baixar aqui acho que uma das perguntas dele, acho que você que vai conseguir baixar. Bom, mas eu entendi a pergunta, Romerão. Qualquer velhinho pode fazer atividade física para ganhar físico? Boa! Ótima pergunta. Ótima pergunta. Olha, Verão, existem, assim, lógico, como eu disse do joelho, né? Por exemplo, foi um exemplo porque para um corredor ele não ter joelho, complica bastante. Agora, sim, pode-se fazer qualquer atividade? Sim, desde que você tenha, né, os requisitos do seu médico, da sua alimentação, tudo, porque tudo é um conjunto da obra para você poder fazer. Se você estiver dentro de tudo isso aí, qualquer atividade física bem feita é aceita. Você vai precisar, lógico, de uma recomendação de um bom profissional também para poder entender quais são as suas limitações e o que o seu médico pede, né? E aí você vai nessa linha que dá para fazer sim. Tá? Tem uma ideia, né? Ou pelo menos existia essa ideia que já não existe mais, né? Que os velhinhos não podiam fazer musculação, né? Não podiam. Velhinho tem que fazer caminhada na rua. Esquece isso, né? Totalmente errado. E velhinho pode levantar peso, sim. Procura o profissional correto, né? E vamos receber orientações para que você tenha saúde ao fazer a sua atividade física, para que você tenha saúde, não ao contrário, porque a gente sabe também que dependendo da situação, se há uma condição pré-existente, a atividade física não vai trazer saúde. Sim. Né? Vai trazer outras complicações, talvez. Então, por isso, a gente está aqui para dar essas orientações, para dizer para vocês que procure o profissional adequado, vá buscar no educador físico, na nutricionista, no seu médico, endocrinologista, cardiologista, fazer sempre, regularmente, exames e check-ups para que você tenha sempre a certeza de que você está fazendo para que você tenha saúde. Sim. Né? Então, muito pertinente essa pergunta. Legal, e é bem legal mesmo. Muito bom. Qual atividade, professor, qual atividade física queima mais calorias? Por que eu perguntei isso? Porque eu só ouço falar de caloria. Então é caloria, tem que queimar caloria, porque quantas calorias tem nesse brigadeiro, porque quantas calorias e a caloria, enfim. Então eu quis trazer essa pergunta também para você, para te provocar. Pergunta. Essa é a melhor pergunta. Essa é ótima. Porque todo mundo, né, tem as suas dúvidas ou vai procurar lá numa revista, no Google, plantas, no Google, né? Bom, existem vários autores que colocam tabelas, né, sobre queimas calóricas de cada atividade, por minuto, por hora, enfim. Existe isso bastante. E nem todos estão errados. Sempre estão se baseando por algum estudo de alguma pessoa. Enfim, eles vão colocando esses estudos, mas a gente não pode generalizar, né? Eu penso muito assim, eu acho que a pessoa
deve sim escolher uma atividade muito mais prazerosa para ela, mas que tenha aquela palavra que eu falei em relação quando a gente pensa no objetivo. Se eu pensar no objetivo, eu vou jogar um tênis porque é o meu prazer jogar um tênis, perfeito. Tem a sua queima calórica? Claro que tem a sua queima calórica. Como na corrida, bastante, como na bike, pedalando, surfando, nos esportes coletivos, então no futebol, no vôlei, enfim, todos esses esportes novos aí que estão existindo, beach tênis, na areia, enfim. Todos esses vão queimar. Se você tiver uma intensidade nesses exercícios. Porém, a gente tem que tomar certos cuidados com várias das coisas. Como a gente estava falando agora sobre, eu sei que se eu fizer uma maratona, eu vou queimar todas as calorias da minha vida. Mas e aí, eu posso fazer uma maratona? Então, se eu não posso fazer uma maratona, o que eu preciso buscar? Tá? Olha, eu vou defender uma situação que vem se baseando bastante nos meus estudos, que é a escolha da musculação. Por que a musculação? Tá, isso é comprovado que a partir dos 30 anos a gente já começa a perder massa muscular. Né? Com isso pode acarretar em vários problemas de outros esportes que você venha fazer. Certo? Então a musculação. Para isso, a gente tá. Eu nem entrei naquele assunto ainda do que mais queima. Vou falar um pouquinho e vou chegar lá. Então, a musculação, ela é um exercício que mudou muito, né, o conceito. As pessoas achavam que musculação era só para quem queria ficar forte, né? E a gente hoje, depois de muitos estudos, né, só ficar forte. E só quem queria o body, né? Body total, lindo, maravilhoso, que você falou de Gisele Bündchen, né? Mas não é só para isso, tá? Existem vários efeitos. E entrei nesse assunto porque se eu falar para vocês que a musculação queima muito, mas não só calorias, queima gordura do corpo. A musculação é fera. Gente, não estou falando isso só porque eu li uma linha de um livro, não. São vários estudos. Ouvi muitos autores, muitas pessoas. Fiz cursos, né? Principalmente na pandemia aí, que aconteceram vários cursos online. Foram muito bons, até para a gente se reciclar e cada vez entender um pouco mais. Mas realmente, a musculação, repetindo, muito bem feita, não é simplesmente pegar aquela fichinha da academia ou entrar no Google, como eu ganho o braço mais forte, Google. Olha, meus alunos sabem disso, o quanto sofrem comigo. Eu até falo assim, falo às vezes para Sandra, para André, hoje nós vamos sofrer e vai falhar o exercício. Mas ela pensa, mas eu vou fracassar? Não vai fracassar. Tem um objetivo aí. Então, assim, a musculação, ela tem esse trabalho de intensidade por causa dos picos de frequência, né? Eu não vou entrar muito numa bioquímica, nada disso, mas mais um pouquinho para entender por que ela é importante. Então, nessa ideia da preservação, manutenção ou ganho muscular, que na maioria das vezes é o que a gente precisa, né? A musculação é uma grande aliada, ela traz muitos benefícios e essa queima de gordura, principalmente gordura visceral, que para a nossa saúde é interessantíssimo, certo? Então, eu defendo bastante a musculação. Daí aí eu vou falar assim para vocês disso, né? Fala, puxa, mas ele defende a musculação, então só vou fazer a musculação. Não, claro que não. Se você nada, você tem que nadar também. Você gosta de fazer atividade. A musculação ela serve para esse tipo de trabalho, para essa queima de gordura que é importantíssimo, para ganho muscular. Mas tudo que você fizer que é prazeroso, poxa, você vai parar só porque a musculação faz só esse objetivo? Não. Então você tem que escolher
né? E a gente fala isso. Você deve fazer as atividades de seu prazer, mas aquelas importantes, elas também não podem sair do seu dia a dia ali, né? E eu defendo muito porque a gente sabe que isso é importante para a vitalidade e para você fazer o seu esporte. Como eu falei do tênis, tem muitos jogadores de futebol de final de semana, né? Que precisam de ter uma musculatura bem fortalecida para poder aguentar, porque senão depois o cara se quebra, segunda-feira não trabalha, tem toda essa situação que acontece na nossa vida. Então, eu defendo bastante a musculação, mas repito, acho que todas as atividades que forem feitas com muita, assim, com foco e com uma certa intensidade, quando eu falo intensidade, eu não posso fazer a mesma intensidade, por exemplo, que uma pessoa de 70 anos. Não posso. Quer dizer, ao contrário, né? A pessoa não pode. A minha intensidade é uma, dela é outra, por isso que os profissionais estão ali para orientar e deixar alinhado todo esse trabalhinho aí. Tá bom? Desculpa, acho que eu demorei muito nessa, né? Não, tá ok, mas essa era a ideia. A resposta era para que as pessoas entendam que não é simples assim. Que precisa ter uma orientação nutricional e de educador físico para poder chegar no resultado. Não é só colocar no Google o que mais queima caloria. Era essa a intenção e você respondeu muito bem. A última pergunta é mais uma reflexão para nós, porque acho que todo mundo aqui já está careca de saber, mas você vai poder falar um pouquinho e eu também vou poder dar aqui a minha reflexão, que é a pergunta mágica: é possível emagrecer só com atividade física? Eu sei que você já respondeu aí várias coisas, mas eu precisava fazer essa provocação, porque nem só com atividade física, nem só com alimentação, enfim, é mais um geralzão que a gente vai dar agora. Claro, claro. Bom, é o que eu falo assim, né? Se a pessoa já tem um hábito alimentar, já que na vida dela, o cotidiano já é normal se alimentar bem quando eu digo escolher as coisas certas, né? Os alimentos certos para comer, né? Aí pronto, aí ela fazendo atividade ela consegue. Só com isso ela consegue. Fora isso aí. É muito difícil, a gente até naquela hora que eu respondi a pergunta do meu amigo lá do Fábio Ornelas, isso. Maior gasto calórico e menor consumo de calorias. Ingestão, né? Ingestão de calorias. Sim. Essa é a palavra que você usou lá no começo, que é o equilíbrio. Isso, é o equilíbrio. Só a atividade física não tem como. Só ela sozinha é difícil. E a questão é muito o seu objetivo, né? Se o seu objetivo é ter saúde, você precisa combinar as duas coisas. Claro. Você precisa ter uma atividade física orientada, adequada para a sua idade, para o seu condicionamento físico, para a sua condição atual de saúde. E a alimentação a mesma coisa. Você precisa saber onde você quer chegar. Então, é possível você começar só a academia e já perder peso? Sim, óbvio. Óbvio que é. Porque você vai estar... Mas qual é o nível de excelência que você vai ter com a sua saúde se você só fizer? E em quanto tempo isso vai te dar essa consistência? E a mesma coisa com a alimentação, com os hábitos de alimentação saudável. Claro. Sem atividade física, você não consegue gastar aquilo que você está ingerindo, ou seja, até a questão metabólica, que os hormônios e o equilíbrio, como a gente falou, de alimentação, macro e micronutrientes causam no nosso organismo, se você não tiver uma atividade física adequada, bem orientada, também não tem o mesmo resultado. Um e outro são aliados e tem que caminhar juntos. Não tem como ter uma boa alimentação e uma boa atividade física sem estar juntos. Por quê? Porque o prazo é outro, porque o resultado é outro. Se você tem uma alimentação
mais ou menos, você vai ter um resultado mais ou menos. Mais ou menos. Se você tem uma atividade física top, mas a sua alimentação é mais ou menos, você também não vai ter um resultado excelente. E a mesma coisa ao contrário. Patrícia, então, as duas coisas... Uma coisinha rapidinho, só para te cortar, isso dá para continuar. Eu fiz um curso de um professor que, esse aí me inspirou bastante. Posso até falar o nome dele, Antônio Arruda, o cara é sensacional, um nordestino, da pegada, um cara muito bom. E ele falou assim no curso, que algum aluno levantou e fez a pergunta para ele, professor, qual que é a porcentagem para ter o sucesso, né, de treino e alimentação? Sabe aquela 70-30, 50-50, sim, 40-40? Sim. Aí ele falou assim, ó, no treino, ele falou assim, de treinamento, 100%. Ele falou, ué, mas e alimentação? Ele, 100% também. Ele matou. Excelente. Assim, não adianta, não tem Fechou. como. Fechou. Falou, não tem como. Fechou a conta. 70, 30, 50, 50, 40, 60. Não existe. É 100 e 100. Aí você chega lá. É uma equação onde as duas atividades, tanto a boa alimentação quanto a atividade física, precisam caminhar juntas, né? E tem uma pergunta aqui que eu vou responder muito rápido, mas depois eu falo pessoalmente com ela. Inclusive minha sobrinha, Tainara, está perguntando, dizendo que uma amiga dela, ela emagreceu muito fazendo só aplicações de enzima. Se isso pode ou a longo prazo é prejudicial. Olha, eu quero só repetir o que a gente já comentou aqui a respeito de um tratamento individualizado, né? Cada organismo tem a sua condição de saúde, mas isso é um tratamento tópico, né? Que, de verdade, precisaria entender toda a questão de saúde desta pessoa, né? Qual é a procedência de toda esse tratamento com enzimas e qual foi o objetivo que ela buscou para poder fazer aquilo. Então, nem sempre o mesmo resultado pode ser favorável para outra pessoa, para você no caso, Tainara, por conta de que tem que ter uma orientação nutricional, de educador físico e até de um médico. Antes de se colocar nas mãos de qualquer profissional, é importante que haja uma pesquisa, uma análise, uma avaliação do seu estado de saúde para que você possa entrar em qualquer tipo de tratamento estético, que nesse caso foi um tratamento estético. Quanto tempo essa enzima vai durar no corpo dela? Eu não sei, não trabalho com enzima, então não sei como te responder isso. Mas num outro momento a gente pode conversar com mais detalhes a respeito. O que eu sei te dizer e te garanto, Tainara, é que uma boa alimentação e atividade física bem orientada, você garante resultados muito melhores do que esses, tá? Isso eu posso te garantir. Com relação a enzimas, a gente não pode garantir, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. A consistência, o quanto isso vai durar dentro do organismo, a gente não pode garantir. Então, assim, pode até ser que você consiga, mas a que custo a gente não sabe. Então, a gente prefere te orientar a buscar uma nutricionista, um educador físico e fazer o método tradicional, porque esse tem garantia de saúde e vida longa, né? Exatamente. Então, isso a gente pode te falar. Nós estamos passando para o final da nossa live, né? Inclusive a gente vai fazer algumas conclusões. Eu queria até comentar com vocês que também um dos motivos de eu ter chamado o professor André para estar aqui comigo hoje é porque nós estaremos iniciando um grupo de emagrecimento em fevereiro, em que nós faremos uma parceria. Né? Então, será um grupo de desafios, onde você pode participar online e presencial também. E nós faremos reuniões para que você tenha alguns desafios e possa alcançar alguns objetivos, tanto de perda de peso, quanto de perda de líquidos, quanto de, enfim,
tonificação dos seus músculos, melhorias na sua condição física, muitas coisas que a gente vai poder oferecer para vocês. E eu trouxe o André porque eu sei que ele está capacitadíssimo a esse ponto. E eu só queria dar um exemplo rapidinho para encerrar e depois o André vai ter a palavra, que ele sabe, como meu irmão, eu sou uma pessoa, um exemplo, posso dizer assim. Porque quando eu virei a chave, ou como muitos dizem, o mindset mudou para nutricionista, então eu comecei eu entendi a necessidade de prática de atividade física. Eu sempre fui uma pessoa preguiçosa, nunca gostei de academia, nem de caminhada, nem de nenhum exercício. Mas, mesmo com esses dois profissionais capacitadíssimos na nossa família, eu, ainda assim, não acreditava nisso. Mas eu precisei mudar, porque eu sei que só tem excelência no resultado que eu busco para a minha saúde se eu tiver uma atividade física bem orientada. Então, eu quero apresentar para vocês o meu personal trainer, André Rodrigues. Parabéns! E eu sei dizer para vocês que realmente é uma questão de querer, é uma questão de vontade. Você tem objetivos e você vai buscar. Não é obrigação, não pode ser empurrado por ninguém. Eu demorei anos para entender isso. Mas o dia que você mudar na sua mente qual é a sua necessidade de saúde, o que você quer buscar para a sua vida, você vai conseguir. Eu vou todos os dias para a academia e vou super animada. Por quê? Porque eu quero, eu sinto falta quando eu não vou. Já falei para ele que de sábado e domingo até eu e meu marido vamos para academia. Tudo bem, a gente tem a facilidade de ter academia bem equipada no prédio, né? Então não é tão difícil de ir todo dia. Eu sei que aqueles que têm que se deslocar têm um pouquinho mais de dificuldade. Mas era só para dizer para vocês que só virar a chavinha que vai bem legal. Você vai alcançar resultados excelentes. É a sua deixa, professor André. Legal. Bom, então ela me apresentou como personal e eu apresento a minha nutricionista. Que nós vamos fazer nosso trabalho também juntos, lógico, né? Bom, tudo isso que a Patrícia falou é importantíssimo. Uma coisa que eu queria que ficasse bem claro em relação a tudo que eu coloquei aqui, em relação exatamente ao emagrecimento sustentável. Essa palavra sustentável está sendo muito usada há um bom tempo, né? Em relação à sustentabilidade e tal. Então, esse emagrecimento sustentável é a partir dessa situação de você linkar todas essas coisas que nós falamos, principalmente a alimentação e a atividade com intensidades, né? Cada um na sua, mas com intensidade, para entender que você consegue chegar no objetivo sim, tá? Só fazer uma atividade para você pegar e vestir, que nem eu falei, vestir a roupa do carnaval e tá tudo certo, depois a fantasia, depois que você tirou a fantasia, cai tudo, acabou, né? Você já acabou o seu propósito. Então é assim, demora um pouquinho, sim. O legal dentro da atividade, que por exemplo, né, eu defendendo bastante a musculação, é que existem muitas progressões, muitos métodos que o professor ou o personal usa para mudar os estímulos. Então, assim, não é que você vai chegar lá e vai fazer uma coisa só. Putz, todo mundo tem essa ideia que musculação é muito chato. Eu falei que, assim, eu de férias hoje na Hebraica, eu falei, poxa, o que eu mais quero é ter tempo para poder treinar, porque eu não tenho tempo. É difícil ter mais tempo para treinar. Então, assim, você tendo tempo, eu vou para academia também, todo dia. Só não vou, de repente, no sábado e domingo, só vou jogar um futebol, alguma outra coisa. Mas, enfim, quando você mentalizar legal um trabalho que você queira seguir para você, né, lá na frente, de repente, falar, poxa, mudei, mas hoje eu consigo ter um equilíbrio. Então, eu acho que fica aí na cabeça de todo mundo essa ideia
de ter uma atividade, ter uma boa vida, uma boa alimentação na sua vida, para que seja sustentável. Tá bom? Legal. Eu quero deixar aqui também o meu agradecimento a todos vocês que participaram, vocês que me seguem, sigam o professor André, vocês que seguem o professor André, vem seguir Patinutri. E se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato conosco, nós estaremos super à disposição, será uma grande honra e alegria poder falar com vocês e poder dar a orientação que vocês precisarem. Muito obrigada. Foi demais. Muito obrigada, professor André. Você arrasou, foi demais. Você também. E eu quero aqui dizer que essa é uma das primeiras e a gente não vai parar mais. Tá bom, gente? Muito obrigada. Um beijo. Beijinho, Patinutri. Beijinho. Boa noite.